Olá! Você sabia que nós temos diversas formas de calcular a área de um triângulo? Pois é, são várias fórmulas, só que nesse vídeo eu vou mostrar para você a forma básica de calcular a área de um triângulo. Vamos lá? Então, nós temos várias formas de calcular a área de um triângulo. Isso depende muito das informações que o enunciado nos traz no exercício, né? Então, nesse vídeo eu vou mostrar para você como que a gente calcula a área em função da base e da altura de um triângulo. E na sequência nós vamos ter outros vídeos que nós vamos detalhar cada uma das formas que a gente tem para calcular a área de um triângulo. Bom, e para começar, a maioria das situações envolve essa forma que eu vou te mostrar agora, tá bom? Vale frisar um detalhe. Perceba que os lados do triângulo, por exemplo, vou considerar aqui o lado A, o lado B e o lado C desse triângulo. Se eu, por acaso, transladar, por exemplo, pegar o lado aqui A e passar ele para cá paralelamente até encontrar esse vértice aqui, ó. Então, veja que esse lado A e esse lado que está aqui, que eu vou chamar de A', eles são paralelos, tá bom? Vou fazer um esquema para mostrar para você por que é base vezes altura dividido por 2 a fórmula da área do triângulo. Então, aqui, ó, eu vou colocar o outro lado B paralelo lá em cima, também vou chamar de B', e aí eu tenho aqui um paralelogramo ABCD. Então, esse paralelogramo ABCD, ele tem uma área que é calculada por meio da fórmula base vezes altura. Então, qualquer paralelogramo, pode ser um retângulo, sei lá, um quadrado também. Então, a gente vai calcular sempre base vezes altura. E a altura nada mais é do que a distância entre o vértice e sua base, né? No caso do triângulo aí, ou do paralelogramo. Então, nós vamos pegar, por exemplo, do vértice B aqui até a base, e se formar um ângulo de 90 graus, nós temos a distância entre o ponto e a base, ou seja, essa distância nós vamos chamar de altura. Então, um detalhe que vale frisar, como eu já sei que qualquer paralelogramo é base vezes altura, o cálculo de área, se você não sabia, agora está sabendo, e aí eu observo que tanto o triângulo ABC como, o triângulo ABD, né? Como o triângulo BCD, como eu transladei os lados de forma paralela, eles são iguais, né? São dois triângulos que são semelhantes. O triângulo ABD, ele é semelhante ao triângulo BCD. São iguais, ou seja, quer dizer que eles têm a mesma área. Por isso que nós vamos utilizar a fórmula da área do triângulo como sendo a base vezes a altura dividido por 2. Essa é a formulinha do cálculo da área de um triângulo. A fórmula básica é a fórmula que nós mais vamos utilizar. Na maioria das situações, nós vamos fazer, então, base vezes altura dividido por 2. Isso porque os triângulos sempre serão a metade de um paralelogramo, né? Mais especificamente de um quadrado ou de um retângulo e tal. Tá? Então, quando nós temos aí uma situação em que o exercício nos passa a medida da base, como nessa situação aqui, eles passaram para a gente que a base vai ser 12. E passou também que a altura vai ser de 5 centímetros. Então, nós podemos simplesmente calcular a área desse triângulo como sendo a base vezes a altura dividido por 2. Que nós podemos brincar muito aqui, como nós estamos multiplicando os dois valores lá no numerador, a gente pode brincar bastante com a simplificação. Por exemplo, o 12 dá para dividir por 2 primeiro. Então, nós vamos ter a área como sendo 6 vezes 5. Logo, a área desse triângulo no primeiro exemplo vai ser de 30, respeitando a unidade de medida, centímetros ao quadrado. E aí vale frisar também um detalhe, ó, quando o triângulo vem assim, nós temos ali um triângulo que é obtusângulo, nem sempre a gente vai conseguir notar a altura dentro do triângulo e logo de cara. Por quê? A altura é relativa, depende de qual lado do triângulo você considerou como base. Então, por exemplo, nessa situação, a gente tem que tomar um cuidado muito grande para não confundir o 4 aqui. Ó. Esse 4 centímetros é a medida do lado do triângulo e não da sua altura, né? A altura dele está representada aqui fora. Ele falou para a gente que é de 3 metros. Aqui no desenho, né? Provavelmente vai vir enunciado essa informação e tal. E veja o detalhe, nós prolongamos a base, que aqui é 9,
prolongamos ela, né? E a distância desse vértice, que eu estou chamando de vértice A, até chegar à base é de 3 centímetros, tá bom? Então, é isso que nós vamos usar na fórmula, se eu quiser calcular a área desse triângulo. Então, a área dele vai ser igual a base, quem que é a base? 9 centímetros, vezes a altura, que é 3, e vou dividir por 2. Então, aqui fazendo a continha, nós vamos ter 27 dividido por 2, nós vamos ter 13,5 centímetros ao quadrado. Então, fica esperto, fica bem ligado aí, né? Quando a informação da altura, né? Ela vem ali fora, tal. Nada impede. Deixa eu fazer uma observação aqui bem que eu acho interessante. Nada impede você usar essa medida aqui como a altura, desde que ela forme aqui 90 graus. Tá? Pode ser, sim, a altura do triângulo. Só que aí quem que eu consideraria como base? Esse lado aqui, ó, que vai do vértice A até o vértice B. Tá bom? Então, e a área dá a mesma, não muda, tá bom? É bem legal. E você poderia ter usado o outro lado também, enfim. Aí depende muito das informações que o enunciado nos passa, beleza? Tem que ficar esperto. Agora, vamos falar rapidinho aqui também do triângulo que é retângulo, né? Porque o triângulo retângulo ele tem uma particularidade. Veja bem, o triângulo retângulo ele tem a hipotenusa, que é o maior lado dele, né? Vamos chamar aqui, ó, de hipotenusa. E ele tem os outros dois catetos, que eu vou chamar aqui de cateto 1 e cateto 2. Então, esses dois catetos, qual que é a grande particularidade deles? É formar um ângulo de 90 graus entre eles. Ou seja, se forma um ângulo de 90 graus entre eles, eu posso considerar qualquer um deles como base, que o outro, consequentemente, vai ser a altura. Então, eu tenho essa particularidade no triângulo retângulo. Eu não preciso me preocupar, porque se eu tiver os dois catetos, um eu considero como altura, o outro eu considero como base. Independente aí da forma que ele está, né? Às vezes ele vem, entre aspas, viradinho, igual está aqui, né? Como sendo a base a nossa hipotenusa. Veja, ele colocou a base como hipotenusa, né? Eu teria que, se eu quisesse calcular a área com a hipotenusa, eu teria que calcular a altura relativa, que vai ficar aqui, ó, formando 90 graus com a hipotenusa. Eu teria que achar essa altura. Só que eu não preciso disso se eu tiver as informações dos catetos. Porque como os catetos eles formam 90 graus entre eles, eu posso simplesmente calcular a área de um triângulo retângulo fazendo cateto vezes o outro cateto e dividido por 2. Porque um vai ser a base, o outro vai ser a altura mesmo. Então, eu estou usando da fórmula básica para calcular a área dele, só que eu posso ir direto multiplicando os catetos. Você não precisa se preocupar. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, o cateto 1 e o cateto 2, como vai ser a área dele? Já forma 90 graus aqui, ó. É como se você estivesse analisando ele virado dessa forma, como está a primeira figura ali, né? Nem precisava desenhar de novo. Esse triângulo aqui ele só está viradinho aqui, ó. Tá bom? Então, você vai fazer o cateto 1 vezes o cateto 2 e dividir por 2. Já sai a fórmula da área do triângulo retângulo, que nada mais é que a base vezes a altura dividido por 2, tá bom? Então, vamos brincar aqui com alguns exemplos, ó. Por exemplo, calcule a área desse triângulo. Ele já passou a informação para a gente que é um triângulo retângulo, olha lá o símbolo envolvendo em 90 graus, né, entre os dois lados. Então, se é um triângulo retângulo, eu tenho aqui a hipotenusa, tenho os dois catetos. Se eu quero calcular a área dele, então, basta fazer como ele é retângulo, eu vou multiplicar os dois catetos, 2 vezes 6, ou 6 vezes 2, que a ordem dos fatores não altera o produto, não é verdade? Então, 6 vezes 2, 2 vezes 6 vai dar na mesma, mas perceba que eu coloquei aqui a base vezes a altura, e agora estou dividindo por 2. Vou simplificar esse 2 aqui para adiantar um pouquinho. Então, a área desse nosso triângulo vai ser igual a 6 centímetros ao quadrado. Coisa linda, né? E esse triângulo aqui, olha lá, ó, no exemplo 2. Ô, professor, agora ele não passou para a gente que é retângulo, ele não deu a informação. Pois é, pode acontecer. Às vezes, eles não falam para a gente que é triângulo retângulo. Mas você tem um artifício importantíssimo aí em suas mãos, uma ferramenta que você pode, de certa forma, vamos por aí, eu ainda não vi o vídeo do professor, que vai estar lá na frente, eu estou dando um spoiler, que fala sobre o cálculo de área usando a fórmula de Heron. Então, você não conhece ela ainda, vamos supor. E um exercício desse, para você resolver, você não precisa de muita coisa, porque é um triângulo retângulo. Mas como você sabe?
Porque eu posso aplicar o teorema de Pitágoras, que é aquele teorema que dita para a gente o seguinte, que quando você coloca a hipotenusa ao quadrado, ele é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, fazer o cateto 1 ao quadrado mais o cateto 2 ao quadrado. Então, por exemplo, aqui nessa situação, perceba que a hipotenusa tem que ser o maior lado. E se encaixar nessa regrinha do teorema de Pitágoras, pronto, é porque o triângulo ele é retângulo, tá bom? Então, isso daqui serve tanto para calcular os lados, como para provar que o triângulo é retângulo. Então, veja, a hipotenusa tem que ser o maior lado. Então, 5 ao quadrado, será que é igual a 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado? Vamos verificar essa continha. 5 ao quadrado dá 25. 4 ao quadrado dá 16 e 3 ao quadrado dá 9. 16 mais 9 é igual a 25? Sim. Então, quer dizer que esse triângulo é retângulo. Os lados 3 e 4, eles formam um ângulo de 90 graus. Esse é um famoso triângulo, triângulo pitagórico, né, que a gente usa bastante em várias situações aí, envolvendo trigonometria. Então, se eu quero calcular a área desse triângulo, perfeito, eu já sei que ele é um triângulo retângulo, eu posso simplesmente usar a base vezes a altura dividido por 2, mas lembrando que uma base vai ser um cateto, a outra base vai ser o outro, e aí eu posso adiantar pensando, multiplico os catetos e divido por 2. Por exemplo, aqui eu vou simplificar, e 2 vezes 3 vai dar 6 centímetros ao quadrado, que é a unidade de medida de área. Prontinho, né? Cheguei no valor ali da área dos dois triângulos. Coincidentemente, né? Aqui nos exemplos deu a mesma área, mas eles não são os mesmos triângulos, né? Note que aqui você tem um lado 6, aqui é 4, aqui é 2, aqui é 3, né? Mudou a estrutura do triângulo, mas nada impede de dar a mesma área, porque depende das medidas que a gente considera ali. Perfeito? Então, quero convidar você aí para, na sequência, assistir os próximos vídeos do nosso canal. Vai ter uma série de vídeos aí falando de área de triângulo, as formas diferentes de calcular, tá bom? Aproveite também, já se inscreva aí no nosso canal para ajudar a gente a levar a matemática, ciência da natureza para a galera que está estudando, se preparando aí para o Enem, tá bom? Muito obrigado, então, e até mais.